falar para ir gravar. Então, assim, vou só repetir para quem entra na gravação, tá? Quando a gente vai falar da classificação dos saltos, nós vamos ver que eles são definidos por distância e por altura. São 4 formas de salto. São 4 provas. Nós temos aí o salto em distância, o salto triplo, ambos definidos por distância, e o salto em altura e o salto com vara, definidos por altura. Eu vou aqui descrever, falando mesmo, como é cada um, só para vocês terem uma ideia, mas depois a gente vai vendo aí cada um deles, vídeos, imagens, e vocês vão lembrar melhor. Mas só para vocês terem uma ideia. Salto em distância é aquele simples, o mais comum, onde o atleta, o aluno ou qualquer pessoa vai correndo na pista, né, não na pista de corrida, numa pista específica, né? Ele corre, vai ter uma tábua de madeira à frente, ele vai pisar nessa tábua e pular, dar um impulso e pular numa caixa de areia. Isso é o salto em distância. Corre, né? Inclusive, a gente vai ver aqui as fases, né, do salto, aí embaixo tem falando, né? Corrida preparatória, impulsão, a fase aérea e a queda. Então, o sujeito ele vai correr na fase preparatória. Quando ele pisar na tábua, ele vai para a fase de impulsão. A fase aérea é o movimento corporal dele no ar. E a queda é a aterrissagem dele com os pés na caixa de areia. Falei aqui do salto em distância, né? O salto triplo é aquele que o atleta corre 3 pulos para poder, ao final, dar o salto maior e caindo na caixa de areia. Então, ele vai dar 3 passadas largas, né? 3 saltos, 3 mini saltos, 3 passadas largas ou 3 pulos, né? Para dar o salto final. Por isso, não é triplo. Quando eu falo de definidos por altura, eu estou falando o salto em altura e o salto com vara. O salto em altura, o atleta ele começa nessa corrida, vai. Quando ele chega perto da barra lá onde ele vai pular, saltar sobre, né? Ele dá um impulso e passa seu corpo por cima e cai numa espécie de colchão, né? A gente vai ver tudo isso aí, todos esses nomes específicos mais à frente. Estou falando aqui de uma forma mais ampla e mais geral. E o salto com vara, o atleta ele corre, ele vai correndo, segurando o implemento vara, vai. Quando ele está chegando perto lá da barra que ele vai ter que saltar lá em cima, ele coloca essa vara que ele está segurando num local específico e dá um impulso e o implemento vara ou ajuda nesse impulso e aí ele vai ter que passar por cima, o seu corpo passar por cima desta barra, né? E ele vai cair também nessa espécie de colchão. Eu falei aqui de um modo geral, a grosso modo, só para vocês lembrarem aí mais ou menos, mas nós vamos ver cada um deles especificamente, com detalhes técnicos, e por aí vai. Todos esses 4 saltos, eles vão ter fases. Nós temos aí a corrida preparatória, é uma fase. A outra fase é a impulsão. A outra fase é a fase aérea. E a outra fase é a queda. Alguns autores utilizam apenas 3 fases, que é corrida, impulsão e queda. Outros autores utilizam 4 fases, que é essa que está aí, corrida, impulsão aérea e queda. Então, se vocês encontrarem leituras ou alguma coisa do tipo, ou alguém falando apenas 3 fases, não está errado. Tá certo? Contanto que a fase que essa pessoa esteja retirando seja aérea, né? Porque se ele estiver retirando a queda, aí ele está errado. Então, essas fases é o que
é onde a gente quebra o salto para fazer treinos específicos. Se eu estou falando de alto rendimento, treinos específicos. Se eu estou falando de apenas uma vivência ou de alguma coisa na escola, né? Aí eu falo de experimentar, né? Essas fases, né? Educativos para cada fase dessa, né? E qual é, então, se eu sei que são 4 fases, então o que seria, né, o objetivo de cada fase? O que é que eu posso estar trabalhando? O que é cada uma delas, né? Se eu penso na corrida preparatória, eu sei que todos os 4 saltos, o atleta ele vai começar correndo, né? Então, qual é o objetivo dessa corrida preparatória? É alcançar a velocidade necessária para o salto específico. A gente vai ver mais na frente que não é apenas ganhar velocidade, né? A gente vai ver que alguns dos saltos, ganhar a velocidade e você não controlar isso é ruim, né? Em outros saltos, não. Então, é por isso que ele coloca aí velocidade ótima, né? Porque é a velocidade necessária para o salto que ele vai realizar. Se vai ser com vara, se vai ser o salto triplo, se vai ser em distância ou se vai ser o em altura. Cada salto desse haverá uma corrida preparatória e não necessariamente apenas a velocidade será o suficiente. Quanto mais rápido, melhor. Não. Quando eu falo de impulsão, eu estou falando de aplicar a força de maneira específica ao salto em questão. A gente vai ver que essa fase de impulsão no salto em distância e no salto triplo são parecidas. No salto em altura e no salto com vara também, mas elas são distintas. A forma de você ganhar impulsão, por exemplo, com salto com vara, você utiliza o implemento vara para ganhar impulsão. Já nos outros 3 saltos, a impulsão você vai conseguir a partir do seu próprio corpo. Você não vai ter nenhum implemento para lhe ajudar. Então, perceba que no salto com vara, o ensino da impulsão é diferente do que os outros 3, porque você vai ter um implemento vara para lhe ajudar, né? Na fase aérea, né, que é quando o atleta ele está no ar, quando ele sai do solo e está no ar, né, a gente vai perceber que cada salto, o seu corpo no ar fará um movimento específico. Então, executar os movimentos ao abandonar o solo ou o implemento, no caso do salto com vara, que propiciam um melhor desempenho. A gente vai ver que nos saltos, quando o atleta está no ar, ele pode fazer movimentos nessa fase aérea que o ajudarão a realizar um salto melhor. E a queda, né, executar os movimentos para a retomada de contato com o solo, né? A queda é importante, em especial no salto em distância e no salto triplo, né? Porque quanto mais longe for sua marca na caixa de areia, melhor. Então, por exemplo, se eu coloquei os pés lá na frente, mas o meu glúteo bateu mais, o que vai marcar quem vai fazer a minha marca é a marca que eu fiz no glúteo, e não nos pés lá na frente. Então, é por isso que a queda também é importante, é uma técnica específica para você cair com os seus pés e tentar cair ao lado. Você já deve ter visto isso, né? No salto, o atleta ele cai e tenta cair de lado, que é para ficar na mesma linha.
Ele não cair e depois cair sentado, aí vai marcar atrás. Eu vou perder aí uma distância, né? E a queda nos outros dois, né? E, e, e com vara, não há essa marcação, eu posso cair de qualquer. Vou cair lá no colchão, né? Aí é só para você ter cuidado para não machucar mesmo, não é para marca, né? É só para não machucar. Geralmente você vai cair de costas, né? Porque a sua marca é calculada quando você ultrapassa a barreira lá de cima, né? Então, as fases dos saltos assumem diferentes graus de importância em função do salto em questão. Ou seja, a gente acabou de falar, a corrida para determinados saltos não é apenas adquirir uma velocidade alta, né? Eu tenho, para o salto com vara, por exemplo, eu posso começar rápido, mas quando eu estiver chegando próximo a colocar a vara lá no local específico, eu não posso continuar rápido, porque senão eu vou passar direto. Aí eu tenho que diminuir essa corrida, né? Então, assim, não é só ganhar velocidade, né? A impulsão no salto com vara também, por exemplo, tem um implemento para ajudar você a saltar. E a queda, por exemplo, no salto em distância, a marca do meu corpo, quando cai, é que vai valer. Então, se eu cair com os pés lá na frente e cair com o glúteo lá atrás, é que vai valer essa marca de trás. Então, a queda é importante. Já no salto em altura ou no com vara, essa queda já não há essa marcação. A marcação é ultrapassar a barreira lá em cima. Então, perceba que essas fases vão assumir diferentes graus de importância em função do salto que estiver sendo trabalhado. Ok? Deu para entender essa parte? Vou voltar aqui bem rapidinho, só para a galera que entrou. Aqui, ó. Os saltos definidos por distância podem ser salto em distância e salto triplo. E por altura, ele pode ser salto em altura e salto com vara, que é ultrapassar lá a barra, né? Beleza, os 4 saltos. De todos eles terão essas 4 fases. Alguns autores utilizam apenas 3, que é corrida, impulsão e queda. Outros utilizam corrida, impulsão, fase aérea e queda. Acabei de falar cada uma delas, que é a corrida, a impulsão, a fase aérea e a queda. E essas fases vão assumir diferentes graus de importância em função do salto. Cada salto vai ter uma especificidade, onde cada fase dessa vai ter a sua importância. Deu para entender? Tranquilo? Eu posso continuar? Qualquer dúvida, pode levantar a mão, viu? A gente vai falar especificamente de cada uma delas, de cada salto, viu? Eu estou dando primeiro uma geral para a gente ter um entendimento amplo, para depois entrar nas especificidades, tá? Só para não perder aqui o fio da meada da chamada também, deixa eu ver só quem foi que entrou agora. Os dois Alães, o Danilo. Isso. Aí, bem rapidinho. Bem rapidinho. Os dois Alães, Ô, Danilo, Gilmara,
Gilmar. Aqui, cadê Rayane? Já tá. Aniele já tá. Rodrigo. Cadê Gilmar? Aqui, Gilmar. David. É David ou é Davi, hein? Toda vida eu me esqueço. Ô, Jesus. Davi, professor. Davi. Davi no final. Desculpe. Desculpe, Davi. É porque eu conheço um David que é escrito do seu, do jeito que seu nome é, e chama ele de David. Aí por isso que às vezes eu me confundo. Entendi. Mas a culpada é minha mãe mesmo, professor. Não sei por que botou esse dedo no final, se era Davi. É, porque Davi era, né? É Davi tradicional, né? Botar dedo no final pra quê? É porque esse homem é diferenciado. É pra ser diferenciado, rapaz. Diferente não, É estranho. isso aí mesmo. Você não é qualquer um, não. Beleza, meus queridos, vamos passar. Vamos lá. Vou continuar, hein? Agora falar de cada um deles, né? De cada uma dessas fases. Olha aí, Moisés explicando aí. David. Olha, Davi. David se pronuncia David, mesmo porque o A em inglês tem som de EI, algumas vezes. Já conheci gente com David, ou Davi também, e falava David. Culpa da minha mãe, que me chama de Davi e colocou David. Ai. Beleza, viu? O que importa é que tá dando certo. Não culpa a bichinha, não. Vamos embora. Vamos lá, na corrida, né? A corrida. Essa fase tem uma participação no resultado dos saltos em distância e triplo maior do que no altura e com vara, como eu já havia dito anteriormente, né? Louise, boa noite, Louise. E nos saltos definidos por distância, esta velocidade aproxima-se da velocidade máxima, enquanto que nos saltos definidos por altura, que é salto em altura e salto com vara, a velocidade da corrida é controlada ou limitada. Ou seja, no salto em distância e no salto triplo, o atleta ele vai correr o máximo que ele puder. Ele vai usar a sua velocidade máxima até chegar na tábua para dar o impulso do salto. Já nos outros dois, ele vai começar uma corrida, ele vai dar uma corrida máxima, mas ao aproximar-se da zona onde ele vai ter que saltar para ultrapassar a barreira lá em cima, ele controla essa velocidade, porque se ele continuar muito rápido, ele não vai ter o controle do impulso, desse impulso, né? Por isso que ele fala aí, né, nos saltos definidos por altura, a velocidade da corrida é controlada ou limitada. Porque senão o sujeito sai correndo e passa direto, né? E ele tem que ter cuidado que ele vai ter aí um implemento que ele vai ter que ultrapassar em altura, né? Em altura. Esta fase
varia quanto ao comprimento, à velocidade e ao ritmo em função do salto. Em função do salto. Ou seja, ela vai ter aí 3 subfases. Dentro da fase da corrida, nós vamos ter 3 subfases. Entrada em ação, ritmo constante e preparação para a impulsão. Entrada em ação é quando o atleta começa a sua corrida. O ritmo constante é o que ele vai cadenciar para realizar o salto, né? E a preparação para a impulsão é quando ele vai aí, chegando já, por exemplo, no salto em distância, perto da tábua, ele já vai se preparando para pisar nessa tábua e dar um impulso para cair no caixote de areia, né? Então, repetindo com calma, esta fase varia quanto ao comprimento. Por exemplo, o salto triplo vai ter um espaço, um comprimento. O salto em distância vai ter um comprimento. O salto em altura vai ter... O comprimento que ele fala é o espaço de corrida. E o salto com vara também. A velocidade, aonde nos 2 saltos, em altura, em distância em triplo e no triplo, vai ser uma velocidade perto da velocidade máxima, enquanto no salto em altura e no salto com vara vai ser aí mais limitado, né? E ao ritmo, em função do salto. Dentro dessa corrida preparatória, nós vamos ter 3 subfases. A corrida é uma fase, ela tem 3 subfases, que é a entrada em ação, que é quando o atleta sai para começar a corrida, o seu ritmo, que é, eu vou continuar na velocidade máxima, eu vou cadenciar essa velocidade, e a preparação para a impulsão, é quando eu estou chegando próximo ao local onde eu vou saltar, como no salto em distância, ou no salto triplo, que aí não é uma barra, é uma barra de madeira, né? Uma tábua de madeira, perdão, ou a barra no salto em altura, ou no salto com vara, né? Aí eu me preparo antes de chegar nessa parte para realizar isso, né? Que, assim, tecnicamente, a gente vai chamar essa barra do salto com vara e no salto em altura de sarrafo, né? Eu ia deixar para falar só quando dessas partes mais técnicas, esses nomes mais técnicos, quando fosse falar específico, mas às vezes me dá agonia ficar falando barra. Então, é sarrafo, né? Então, ele vai para ultrapassar o sarrafo lá em cima, que é aquela barra lá, tá? A impulsão. A impulsão será importante para todos os saltos. Para todos os saltos. Justamente a existência desta fase que caracteriza a diferença entre a corrida e o salto. Porque se não tivesse salto, não teria impulsão, seria apenas uma corrida. Como a gente viu, 100 metros, 200 metros, 400 metros e por aí vai. Como há impulsão, é que vai caracterizar a diferença de uma corrida para um salto. A maneira de aplicar a força contra o solo é específica para cada salto, pois duração e a direção da impulsão, que é o ângulo, diferem de salto a salto, porém a intensidade é sempre máxima. Então, por mais que eu controle a minha velocidade de corrida, como no salto em altura e no salto com vara, a intensidade dessa minha impulsão será sempre a máxima, assim como
no salto em distância e no salto triplo, onde eu não controlo a corrida, eu vou simplesmente correr rápido, o mais rápido que eu puder. Certo? A fase aérea. Esta fase tem uma importância menor para os saltos triplo e em distância, mas é crucial para os saltos em altura e com vara. Durante a fase aérea, a trajetória do centro de gravidade já foi definida, porém é necessário o controle dos segmentos para a retomada do contato com o solo. O que é que ele quer dizer aí, né? No meu salto triplo e no salto em distância, a minha fase aérea, eu vou saltar e é muito rápido, né? Eu vou saltar, dura milésimos de segundos, quando eu piso na tábua e já caio lá na frente, né? E você não sobe tanto, é mais para frente. É um aéreo, é aéreo, mas é mais para frente. A parábola é menor. É menor. Quando eu falo em salto em altura e com vara, eu tenho, na minha fase aérea, eu tenho que subir muito. Eu fico praticamente reto, né? Logicamente que é um reto para frente, é óbvio. Mas eu fico praticamente todo ereto aqui para subir e ultrapassar aquele sarrafo. Então, essa fase aérea vai ter uma importância menor, não quer dizer que não tem importância. Ele terá uma importância menor do que para os outros dois saltos. Mas, logicamente, é importante para os quatro. Na fase de queda, se inverte, né, a importância. Ela vai ser muito importante para o salto em distância e o salto triplo, e não terá tanta importância para o com vara e o em altura. Porque, como eu falei, né, a marcação na caixa de areia, a última marcação que você fez, é a que vai valer. Então, não adianta o Alan colocar os dois pés dele lá na frente, se ele vai cair com o glúteo lá atrás. Porque o que vai valer é a marcação do glúteo dele. Né? Então, ele tem que ter uma técnica de queda que essa marcação fique sempre atrás dos pés. E, geralmente, eles caem lateralmente, que é para ficar no mesmo, a mesma linha, ou pelo menos parecido, né? Já nos outros dois saltos, o Davi, por exemplo, no salto em altura, ele vai cair no colchão lá. Então, a importância é mais para ele não se machucar ou não cair fora desse colchão, é mais nesse sentido, porque não vai ter marcação nenhuma. A marca dele vai ser lá no sarrafo, a metragem que ele quis colocar para superar, né? Então, não tem tanta importância. É importante, o sujeito tem que saber cair, né? Também vai cair de frente, com os peitos, com o rosto, né? No colchão, pode machucar. Ter cuidado para não cair muito lateral no colchão, porque quando você cai no colchão, você afunda no meio. Se você cair um pouco lateral, ele vai afundar para lateral, e você pode ir para o chão. Né? Então, tudo isso tem que ter cuidado, mas é um cuidado mais de segurança do que de marca. O que difere dos outros dois, né? Triplo e distância, que aí é marca. Vai ser quanto você vai atingir na sua metragem, né? O recorde mundial do salto em distância, se eu não me engano, é 8 metros e 95. Quase 9. Então, até hoje tenta se bater os 9 metros, mas imagine, o sujeito correu, pisou na tábua e saltou 8 metros, não, quase 9 metros para frente. Né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Nos saltos definidos por altura, o ponto de medição é fixo, a altura da barra horizontal, o que faz com que esta fase tenha como objetivo preservar a integridade física do saltador, como eu havia falado, né? Não vai ter marca para ele, então é mais para ele só ter cuidado para não se machucar. A sua integridade física, né?
Quando ele fala medição é fixa, porque vai estar lá a barra, né? E ele vai ter que ultrapassar aquilo ali. É isso que ele... No outro, o que é, o que é necessário para o salto de distância, né? Esse salto é efetuado em uma área dividida em três segmentos. Três segmentos. Uma pista de impulso, com um mínimo de 45 metros. Uma tábua, a pista de impulso é onde ele vai correr, tá? A tábua de madeira, que é onde ele vai pisar para realizar um impulso. Que aí vai ter 1,22 m, com 20 centímetros de largura e 10 de espessura. Aí é mais a curiosidade, né? Lógico que tem que colocar isso, mas é só mais por curiosidade, para ter uma ideia de como é essa fixada ao solo, ao nível da pista de impulso, antes da caixa de areia. E a caixa em si, onde o atleta deve cair ao saltar. Ou seja, vai ter 45 metros de pista para ele correr. Ele vai chegar nessa parte onde tem essa tábua de madeira, que essa tábua vai ter 1,22 m de comprimento. Nessa imagem aí, vocês vão ver que o saltador, ele está no ar, né? E tem uma árbitra segurando a bandeira, olhando para a tábua, e a outra segurando a trena. A que segura a trena, ela vai fazer a medição do salto dele, e a que está com as bandeirinhas vermelha e branca, que é a de roupa azul, ela analisa se o atleta ele pisou nessa tábua de forma correta, porque na tábua vai ter uma linha, na própria tábua vai ter uma linha, que se ele pisar nessa linha, ele queima o salto. Então, ele tem que pisar antes. Ele vai pisar na tábua e vai ter uma linha pintada. Se ele pisar nessa linha, ele vai queimar o salto, ela vai levantar a bandeira vermelha. Se ele pisar na tábua antes dessa linha que está pintada, ela levanta a bandeira branca. O que ela quer dizer? Que é um salto válido. Se é um salto válido, a atleta que está ao lado dela vai lá medir. Se for vermelho, ela nem vai medir. Obviamente que aí é um campeonato mais amador, né? Onde aí é tudo muito de forma manual, de olho mesmo, e por aí vai. Se ela levantar vermelho, tem que acreditar que ela viu que queimou. Em Jogos Olímpicos e Mundiais, há replays, né? Que aí você pode corrigir aí o erro. Né? Vocês veem lá o pezinho do atleta em cima da tábua, pisando na linha ou não. Né? Tem toda uma modernidade aí, né? Chamaríamos de VAR do salto em distância. Depois disso, ele vai ter uma caixa de areia onde ele vai cair e vai ser marcado a sua metragem, né? Quanto ele conseguiu. Com relação ao histórico, né? Do salto em distância, não há uma definição específica, né? Sua prática está posta em diversas culturas, né? Já constava no programa olímpico da Grécia, né? Os Jogos da Grécia Antiga, né? E aí depois, com o Pierre de Coubertin fazendo renascer os Jogos Olímpicos da era moderna, que são os que a gente conhece hoje, essa prova já fez parte do atletismo na primeira 1896, né? Já fez parte dos primeiros Jogos. Né?
as variáveis do salto em distância. Nós vamos ter a velocidade, a força de impulsão, o ritmo e os movimentos técnicos do salto. As 4 fases estão aí: corrida, impulsão, fase aérea e a queda. O que é que nós estamos vendo aí na figura, né? Nós estamos vendo aí o approach, que é a corrida, o take-off, que é a impulsão, o flight, que é a fase aérea, e o landing, quando aterriza. Né? Ele vai correr, vai saltar e vai aterrissar. Isso aí é a movimentação, vocês estão vendo a movimentação do salto em distância. Né? E percebam que na queda, ó, o atleta vai tentar cair sempre lateralmente. Tá vendo? No landing, cai com os 2 pés na areia e tenta cair sempre lateral. A corrida preparatória, que é a primeira fase entre as 4, né? É a corrida de aproximação de velocidade máxima ou progressiva, né? E bem precisa, isto é, deve coincidir o pé de impulsão com a tábua de impulsão. E tem que chegar nessa tábua com a velocidade máxima, o máximo que você puder. Quando ele fala em velocidade máxima ou progressiva, em velocidade máxima ele quer dizer o quê? Eu já posso começar com a máxima, já dando de tudo, ou progressivo, começar mais lento e ir acelerando ao final. Tem atletas que preferem já na saída, né, já correr com a sua velocidade máxima, né, e outros preferem, como a pista tem 45 metros, né, eles preferem começar um pouco mais devagar e ir ganhando mais velocidade mais à frente. E aí vai depender de cada um deles, tá? Mas, ao chegar à tábua, o atleta já está na sua velocidade máxima. O saltador inicia a corrida preparatória a partir de um ponto denominado marca. A distância da corrida situa-se em média de 25 a 30 metros entre as mulheres e de 30 a 35 metros entre os homens. Aí, como eu falei, cada um vai utilizar de uma estratégia para correr logo ou, determinada metragem, ele começar a correr. Né? Impulsão. Ela é feita com a planta e a ponta do pé. Né? Perna de impulsão mais forte sobre a tábua de impulsão. Aí vai depender se você é destro ou é canhoto, né? Gerar velocidade vertical e minimizar a perda de velocidade horizontal. O que isso quer dizer? Alguém pode me dizer o que é vertical? Vertical seria para cima e horizontal para frente? É isso? Sim, professor. Show de bola. Alan, voltou? Gilmara, voltou ou travou? Tá travado ainda? Voltou, travou. Voltou, Tá normal. de boa. Beleza. Então é isso. Gerar velocidade vertical, porque eu não vou saltar, eu vou ter uma impulsão. Então eu tenho que gerar uma velocidade vertical. Subir, impulsão. E minimizar apenas a velocidade horizontal, porque é para cima e para frente. Então, tenho que ganhar uma e minimizar a perda da outra. Né? A planta do pé deve fazer um contato rápido e ativo com o solo. A planta do pé deve fazer um contato rápido e ativo com o solo. Ou seja, lembra das corridas de velocidade que a gente falou? O atleta praticamente corre só de pontinha do pé.
Pronto, aí ele vai correr com a planta, né? Normal. Mas aí ele deve fazer esse contato rápido e ativo o mais breve possível. E a projeção da perna livre, ou perna de balanço, à frente com o lançamento, à frente do braço correspondendo à perna de impulsão. Flexão mínima da perna de impulso e extensão completa da perna e pé no momento da subida. Essa extensão completa porque ela vai dar um impulso para frente. Vai dar um impulso para frente. Na fase aérea, né, essa fase pode ser executada de 3 formas diferentes. Pode ser grupado, arco ou passada no ar ou tesoura. Também chamada de tesoura. O salto grupado, o legal dessa imagem é porque é exatamente assim, tá? É a técnica mais adequada para iniciantes. Ambas as pernas devem estender-se para a frente antes da queda. E procurar aproximar as mãos dos pés, grupando, como ele está fazendo aí, né? Ele vai saltar, levantar os braços e as pernas e depois vai tentar grupar na queda. É o mais comum de se fazer. Com o sujeito, ó, vai lá, porra, e deu um salto, ele vai fazer desse jeito aí. Até quem não tem conhecimento dessa técnica do salto, geralmente ele faz esse movimento. Já o salto em arco, percebam que ele aqui, ó, ele vai tentar sempre grupar. Uma perna para frente, outra atrás, depois ele tenta grupar. Nesse daqui, ele já não bota uma perna na frente e outra atrás, ele tenta ir com o corpo inteiro. Né? Tenta ir com o corpo inteiro, ó. Braços e pernas vão para trás do quadril e para a frente. Desculpa, braços e pernas vão para trás e quadril para a frente. E pernas unidas e corpo quase na vertical. Para depois, lá no final, ele tentar grupar. Aqui ele já tenta grupar no começo e aqui ele só grupa lá no fim, porque ele vai cair. E com passadas no ar, aí esse é o salto nível olímpico, né? Que é aquele que a gente diz assim, poxa, ele está dando passos no ar, né? É como se ele estivesse caminhando no ar, né? É o mais comum em atletas de alto nível, continua o movimento de corrida no ar, movimento circular dos braços e extensão das pernas no final. Então, é aquele salto que parece que ele continua andando, ou no caso, correndo, né? No ar, né? E aqui já é quem tem um nível avançado no salto em distância. E aí vem a fase da queda, né? Esta fase é de suma importância para o salto de distância, pois ela é quem vai determinar o ponto em que o saltador vai atingir o solo, né? Essa fase consiste em fazer com que os pés toquem o solo no ponto mais distante possível, projetando o corpo para frente, de preferência, né? Sem, no entanto, provocar o desequilíbrio para trás. As pernas estendem quase completamente, o tronco ficará inclinado à frente, deverá puxar os braços para trás e forçar o quadril para frente em direção ao ponto de contato com o solo. E é comum a todos os estilos, ou seja, tanto passadas no ar, arco e grupado, eles vão tentar fazer isso na fase de queda. Processo de ensino do salto em distância. Processo de ensino do salto em distância. Quando eu penso em ensinar salto em distância a alguém, vou pensar o quê? Experiências com saltos diversos, direção, sentido e forma de saltar. Vou perguntar a esse sujeito se ele já saltou uma vez na vida, né? Ah, eu já saltei assim, subi numa árvore para roubar um jambo. Ah, eu subi no muro e pulei para tal, pronto. São formas de salto? São. Mas não é a técnica do salto em distância. Né? Assim como a gente falou das corridas, né? Ah, Moisés, tu já correu na vida?
Já, corri, minha mãe ia dar em mim, eu corri, eu ia ser assaltado, eu corri. Beleza, você correu, mas você não correu com a técnica, né? Então, um sujeito que tem qualquer tipo de experiência com salto, qualquer que seja ela, já é alguma coisa, né? A identificação da perna de impulsão do sujeito, né? Qual é a perna que ele vai ter mais a dominância, né? Anteceder o salto por uma corrida veloz em aceleração, ou seja, a gente tem que ensinar ao nosso atleta, ou nosso aluno, ou qualquer sujeito que a gente está ensinando, que ele vai ter que correr, vai ter que ser uma corrida veloz e sempre em aceleração, para quando ele chegar próximo ao salto, ele está nessa velocidade máxima. Equilíbrio do corpo no ar, né? Ele vai ter que ter essa noção de equilíbrio no corpo, e aí geralmente a gente começa com esse daqui, no salto grupado. E a corrida em aceleração imprecisa, como já tem lá no tópico anterior. Então, basicamente é isso. Geralmente, pessoal, a gente sempre parte do que ele já sabe, né? Isso é um fato. Qualquer coisa que a gente vai ensinar alguém, a gente parte da premissa de que ele sabe de alguma coisa. Então, por exemplo, vamos fazer, lá na FASEX, a gente vai fazer isso aí. Bora fazer? Bora. Eu vou chegar, Reane, eu quero que você corra a metade da quadra, e quando você chegar na metade, ali onde sai, né, no jogo de futebol, ali no centro, você chegar naquela linha, eu quero que você pule para frente. Pare de correr e pule. Aí a Rayane vai falar, mas como? Não, Rayane, do jeito que você achar que é. A Rayane vai, beleza, professor. Aí ela começa lá da trave, corre, 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 quando ela chegar lá na frente, ela bota a perna direita, para dar a força, o impulso, e, puf, caiu lá na frente. Do jeito que ela sabe fazer. Da próxima vez ela vai, pisa com a perna esquerda para dar um impulso, cai lá na frente. Aí ela vai testando a sua perna, ela vai testando como é o salto dela. Se ela só pulou para frente, uma coisa é só eu parar e dar um pulo para frente, outra coisa é eu saltar, né? Então, assim, aos poucos a gente vai ajudando essa construção do salto, né? Ainda mais, pessoal, partindo da premissa de que a gente não teve essa experiência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Nem quando criança, né? Eu acho que vocês aqui, né, muito dificilmente tiveram uma experiência de um salto em distância. Vocês tiveram experiência de pular, de saltar, beleza? Eu concordo, eu também tive. Mas de eu correr para pular uma distância, né? Eu vou correr para pular daqui para ali, né? E tentar marcar essa distância, correr com os amigos, vamos ver quem pular mais na frente e tal. Se eu tive isso umas 2 ou 3 vezes no máximo durante a minha infância e adolescência inteira. Inclusive com a da educação física, tu pode colocar tudo aí no bolo. Se eu tiver feito isso 2 ou 3 vezes, foi muito. Eu me lembro de uma vez eu fiz na praia com os amigos, a gente foi jogar bola, e depois foi brincar, para ver quem pulava mais distante, quem pulava mais para frente. Aí marcava a areia, né? Marcava na areia. Mas assim, muito pouco mesmo. Então, exigir técnica da gente que não teve tanta experiência assim logo de cara é muito complicado, né? Então, começa devagar, começa falando o básico, deixa a Gilmara fazer do jeito que ela conhece, o Alan fazer do jeito que ele conhece, depois a gente vai melhorando isso. Processo de ensino e adaptação, né? O pré-requisito para o desenvolvimento do salto em distância é a existência de uma caixa de saltos cujo custo é bastante acessível. Uma caixa que tenha 3 metros de largura, 5 metros de comprimento, 0,4 de profundidade, utiliza apenas 6 metros cúbicos de areia, ou seja, é muito barato para você fazer uma caixa de areia, por exemplo, né?
além dos saltos, porque assim, é o que você precisa para fazer uma marcação assim um pouco melhor, né? Um pouco melhor, porque como eu falei, uma coisa foi eu correr na areia e fazer uma marcação na areia. Outra coisa foi eu correr numa pista e fazer uma marcação na areia, né? Além dos saltos em distância, triplo e altura, as caixas de areia podem ser usadas para outras atividades, ou seja, eu posso estar fazendo essa caixa de areia não só para os saltos, né, mas para outras atividades também. Então, compensaria, né, para o meu clube, para a minha escola, né, fazer esse investimento. É isso que isso aí quer dizer, né? As regras, né? Regras básicas, né, pessoal? O competidor não pode ultrapassar a linha de medição da tábua. Como eu já falei, vai ter uma linha na tábua e não pode ultrapassar. Ele tem que saltar sobre a tábua de impulsão, ele tem que pisar lá para saltar. O impulso deve ser sobre um dos pés. Saltos mortais são proibidos, diga aí. A medição se faz, isso é uma regra, viu? A medição se faz colocando-se o ponto zero da fita métrica no local de contato na areia mais próxima e estendendo até a tábua, formando com eixo ângulo 90 graus. Ou seja, o pezinho dele lá da tábua, onde da tábua até lá a areiazinha está marcado, vai ser a distância. Cuidado com o momento da saída da caixa de areia. Por que tem que ter esse cuidado, né, pessoal? Porque, assim, se eu fizer qualquer marcação antes, eu vou sair, aí ando para trás, o meu pé que marcou lá vai ser a marcação que vai valer, né? Então, sempre sair para frente, né? Ou para o lado. E o número de saltos em competições oficiais vão ter aí 6, né? O atleta vai ter 6 saltos para realizar uma metragem que ele disse que vai fazer. Né? A gente vai ver isso aí também. Cuidados básicos, né? Não sobrecarregar a perna de impulsão, utilizar terreno macio e partir do mais simples para o mais complexo. E materiais alternativos, colchões para amortecer a queda, caso você não tenha a caixa de areia, plintos, caixotes e steps para impulsão, você pode estar usando aí para você ganhar impulso, e arcos plásticos para ajudar a agrupar, né? Aí é nos saltos, né, na fase de queda, né, na aérea para queda. Isso aí que a gente pode estar fazendo, né, para ajudar nessa aprendizagem. Na próxima aula de atletismo, eu vou colocar na próxima aula de atletismo, vou colocar alguns vídeos do salto em distância, para a gente fechar isso, e começa aqui no salto triplo, ok? Tranquilo aí, deu para entender. Show de bola. Podemos dar um intervalozinho até 8h25. Pode ser? Alguém fale comigo, por favor. Obrigado, Maicon. Então, pronto. Vou parar de gravar aqui para essa aula já